Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para compartilharmos juntos da Palavra de Deus. Hoje no programa nós queremos falar sobre o seguinte tema: vivendo o sobrenatural. Nós queremos mostrar que é possível viver o sobrenatural. Venha conosco e você vai com certeza ser agraciado por nosso Jesus. Vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 5, o versículo de número 1 a seguir. Diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Pois bem, baseado nesse versículo, ou nesses versículos que são conhecidos de quem realmente lê a Bíblia, não é? Trata-se da pesca maravilhosa e também dos primeiros discípulos que Jesus estava chamando. Mas eu quero dar tema a essa mensagem. Nós vamos falar sobre vivendo o sobrenatural. É o tema da nossa mensagem. Vivendo o sobrenatural. Veja que esse texto, Jesus está em um determinado lugar e como ele estava sendo apertado, não é? Ou seja, havia muitas pessoas querendo ouvi-lo. E eu não posso deixar dentro desse versículo, fazer aqui uma observação. O que leva as pessoas a Jesus? O que faz com que as pessoas se apertem, não é? E às vezes ir até para o deserto, como em algumas situações aconteceu, para ouvir Jesus. É que Jesus, no seu ministério terreno, ele sempre teve algo muito especial. Jesus, ele tinha uma capacidade extraordinária e, acima de tudo, um poder sobrenatural na sua fala, que as pessoas eram atraídas pela a sua própria palavra. E aqui não é diferente. Jesus, o versículo diz que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele estava ali e, de repente, Jesus percebe que havia ali alguns pescadores, não é? Com naturalmente os seus barcos, e eles estavam lavando as suas redes. Quando Jesus vê aquilo, o que ele faz? Veja o versículo de número 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, não é? E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Havia uma certa frustração naqueles pescadores, porque o versículo mais à frente vai nos informar que eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. Esta é a grande verdade do texto. Então havia a frustração. Imagina uma pessoa que vive da pesca, que vai para o alto mar e pesca e a noite toda e não consegue pegar nada.
né? Isso era frustrante, consequentemente eles estavam aborrecidos, entristecidos por não ter alcançado seus objetivos. Mas, como Jesus estava ali e a multidão também, olha o que Jesus vai fazer. O versículo de número 3, diz assim, ó, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Eu estava estudando isso aqui, Deus me fez entender algumas coisas muito interessantes. Quando você tem a oportunidade de se relacionar com Deus, você precisa estar atento a pequenos detalhes. Veja que aqui Jesus solicita o barco de Simão e pega e faz desse barco, sabe o quê? Um púlpito. Isso mesmo. Jesus vai se utilizar do barco de Pedro para fazer um púlpito. Ele pede a Pedro que afaste o barco um pouco da água para que ele tivesse uma visão mais ampla das pessoas e as pessoas dele. E aí o que acontece? Ele começa a pregar e prega uma mensagem maravilhosa usando o instrumento de trabalho de Pedro, que era o barco, né, como plataforma, como púlpito para uma grande mensagem, para um grande sermão. Então, se você permite, eu gostaria de contextualizar e dizer para você o seguinte: todas as vezes que nós nos dispomos a servir a Jesus e colocamos não só a nossa vida como o que nós temos à disposição de Jesus, nós estamos abrindo uma porta para sermos alcançados pelo sobrenatural. É isso mesmo. Eu quero que você entenda que Jesus quer usar aquilo que você tem. E se você disponibilizar aquilo que você tem para Jesus, pode ter certeza que você vai viver o sobrenatural. Você será alcançado pelo sobrenatural de Deus. Aqui, Pedro, sem questionar, eu penso que eles estavam cansados. Eu penso que eles estavam frustrados. Como já disse, eles não tinham pegado nada, nada mesmo. E aí, Jesus pede o barco, ele se dispõe a deixar que o barco dele se transforme no púlpito. E Jesus vai utilizar o púlpito, aliás, o barco como púlpito, para pregar uma grande mensagem àquela multidão. E é a partir daqui que eles vão vivenciar talvez um dos maiores milagres da vida deles e que eles vão começar a ver de que Jesus tem algo que não só mudaria a vida deles, como continua mudando muitas vidas hoje. Eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas na sequência nós vamos continuar com o tema Vivendo o Sobrenatural. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à mensagem que nós estamos falando sobre vivendo o sobrenatural. Veja que eu estava mostrando que Jesus prega um grande sermão a partir do barco, ou usando como plataforma o barco de Pedro. Mas aí veja o versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, agora eles vão começar a viver o sobrenatural. Faz-te ao mar alto
e lançai as vossas redes para pescar. Veja que Pedro já tinha pescado a noite toda e não tinha pegado nada. Aí Jesus dá a eles uma ordem: faça mar alto e lancem as vossas redes para pescar. Pedro apenas informa Jesus o seguinte, no versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele podia ter terminado aqui, como alguns que não têm fé faz. Mas não foi assim que Pedro fez. O que Pedro fez? Pedro simplesmente diz: olha, nós não pegamos nada a noite toda, mas como é o Senhor que está mandando, nós vamos fazê-lo. Olha só o final do versículo 5. E ele diz assim, ó: mas, porque mandas, lançarei a rede. Então, segura aí, porque Deus tem uma coisa muito forte para você aqui dentro desse texto. Primeira coisa, Jesus quer entrar dentro do teu barco. E o barco que eu estou me referindo é o barco da sua vida, essa vivência, esse viver seu. Jesus quer usar seu barco. E se você deixar Jesus entrar dentro do seu barco, você vai começar a viver milagres. Você vai começar a desfrutar de benesses que só Jesus pode fazer. E aqui, depois que Jesus usa o barco, Jesus vai nos ensinar uma coisa. Jesus, ele tem o endereço da vitória. Jesus sabe aonde estão os peixes. Jesus sabe aonde ele tem que fazer, o que ele tem que fazer, aonde ele tem que mexer para nós sermos abençoados. E é possível que você que está me ouvindo está passando por um momento difícil. Estamos chegando ao final de um ano e esse ano, vamos reconhecer que foi um ano difícil, complicado, mas nós temos que dar muitas graças a Deus, porque nós temos Jesus. E quem tem Jesus pode ter certeza que de alguma forma será vencedor. E aqui eu vou aprender uma coisa com Jesus. Quando Jesus te der uma ordem, não questione Jesus, cumpra. Simplesmente cumpra aquilo que Jesus está pedindo para você fazer. Mesmo que isso vá na contramão daquilo que você acredita. Jesus deu uma ordem para os discípulos e eles, muito embora a princípio digam: olha, nós trabalhamos a noite toda, nós tentamos pegar peixe a noite toda e não pegamos. E olha que aqueles homens eram experientes, aqueles homens eram pescadores, conheciam todas as artimanhas do mar, né? Eram sabedores de todos os macetes, todos os detalhes da pescaria. Mas eles resolveram obedecer. Mas porque mandas, vamos lançar a rede, ou lançarei a rede. Você está disposto a dizer ou fazer o que Jesus mandou? Ou está mandando? Ou vai mandar? Porque é a partir dessa postura que nós alcançamos o milagre. E aí eu gostaria que você me ajudasse a ajudar você. É essa mesma expressão. Ajude-me a ajudar você. De que forma? Dê a tua atenção. Prenda a sua atenção aqui nesse momento, porque aqui Deus quer mostrar alguma coisa para você. Jesus sabe aonde está a sua bênção. Você não sabe, eu não sei, nós não sabemos, mas Jesus sabe. Veja que aqui, eu aprendo primeira coisa, que Jesus tem o endereço da vitória. Jesus sabe aonde está a tua vitória. Só que tem uma coisa, e isso você precisa aprender. Jesus deu o endereço, mas ele não foi pescar. Ele mandou os discípulos ir pescar. Isso me ensina algumas verdades. Quais, pastor? Que Deus, ele até nos abençoa. Ele abre as portas. Ele faz com que o sobrenatural nos alcance. Mas ele quer que nós façamos a nossa parte. Obedecer, ir, fazer-se amar alto, como é aqui no caso, e lançar novamente as redes, é o que nós temos que fazer. E eles fizeram isso. Olha, eu quero que você leia comigo. Olha só o versículo de número 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E aí o versículo da frente diz assim, e fazendo assim, sabe o que aconteceu?
colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Oh, glória a Deus! Queridos, se você for estudar esse texto com detalhes, com minúcias, você verá grandes coisas. Aqui, Jesus, ele simplesmente deu a ordem. Os discípulos, por sua vez, obedeceu a ordem, fazendo-se ao mar novamente, e aí eles vão provar um grande milagre, porque eu vejo isso aqui como um grande milagre. E o próprio texto diz isso. Mas aqui também é preciso que a gente entenda uma coisa. Jesus deu o endereço, mas Jesus não foi pescar. Tem muita gente querendo que Jesus faça tudo. Jesus vai fazer a parte dele, mas você está disposto a fazer a sua parte? Não adianta eu ficar choramingando, reclamando, murmurando, quando na verdade eu não ouço, eu não obedeço a Jesus. Se você estiver disposto a obedecer a Jesus, você vai viver o sobrenatural. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e na sequência eu quero concluir essa mensagem cujo tema é Vivendo o Sobrenatural. Um momento só. Concluindo a mensagem que nós estamos conversando com os irmãos sobre o tema Vivendo o Sobrenatural, eu terminei o segundo bloco dizendo que os discípulos obedeceram. E você também precisa obedecer. Porque se você obedecer a Jesus, sabe o que vai acontecer? Você também vai desfrutar das benesses que os discípulos desfrutaram. O versículo 6 diz, e fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E era tanto peixe, que o versículo diz, que rompiam-se-lhes a rede. Deus quer multiplicar os seus proventos. Deus quer multiplicar a sua área de atuação. Deus quer te abençoar, mas é necessário que você, primeiro, faça o que os discípulos fizeram. O que eles fizeram, pastor? Eles colocaram à disposição de Jesus, inclusive, o barco. Jesus primeiro usa o que eles têm, para depois Jesus dar a eles o que ele tem. Eles podiam simplesmente ter dito para Jesus, não, nós não vamos emprestar o barco nosso para o Senhor. Eles podiam ter falado, como muitas vezes as pessoas dizem não para Jesus. Como é que se diz não para Jesus? Simplesmente deixando de obedecer a palavra dele. Simplesmente deixando de dar atenção àquilo que ele pede para a gente fazer. Os discípulos se disponibilizaram, principalmente o Simão, que aqui, no caso, o barco que foi usado foi o barco de Pedro. E a partir daí, Deus vai fazer um grande milagre. E o mais lindo de tudo, que eu gostaria que você também segurasse isso aqui. Quando a gente obedece a Deus, a gente não só vive o sobrenatural, como também a gente, através da bênção que recebemos, as outras pessoas também são abençoadas. É muito gostoso estar perto de uma pessoa abençoada. Porque assim como estar perto de uma pessoa amaldiçoada e que só atrai para si coisas ruins, é bom estar perto de pessoas abençoadas. Porque você também se torna abençoado. Olha aqui, o versículo de número 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quase que o barco afunda de tanto peixe que eles apanharam. E por que viveram esse milagre? Porque eles acreditaram em Jesus. Porque eles disponibilizaram o que tinham para Jesus.
Eles vivenciaram o milagre a partir da obediência a uma ordem de Jesus. E é aqui que você tem que aprender. Que só desfruta de milagres quem obedece. Só desfruta de milagres quem tem condições de deixar Jesus guiar a sua vida. E aí, não só você será abençoado, como também será abençoado aquelas pessoas que estiverem à sua volta. Que coisa linda, que experiência maravilhosa. Foram agraciados e ainda outros também tiveram o privilégio de ser agraciados através da bênção, do sobrenatural que aqui Jesus está realizando. Então, amado irmão, ouvinte do programa Palavra de Fé, eu quero que você faça uma introspectiva, uma sinopse da sua vida. Como é que tem sido a sua vida? Você é uma pessoa extremamente natural, certo? Que só acredita naquilo que você vê, ou você é uma pessoa que tem coragem de exercer a fé? O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. Quem tem fé acredita no sobrenatural. Quem tem fé acredita que Deus pode realizar milagres. E milagres, a própria palavra já diz, é uma coisa que você não consegue explicar. Por que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada? Agora Jesus manda eles pescarem novamente, eles vão e pega tanto peixe que quase que os barcos afundam, de tanto peso, de tanto peixe que estava dentro do barco. Porque Jesus sabe aonde está a bênção. Jesus sabe aonde estão os peixes. É como se Jesus tivesse um sonar e ele sabe aonde está. Esse texto não diz, mas há um outro texto que narra a mesma história, que Jesus diz assim, ó, lança a rede para o lugar tal. Por que ele fez isso? Porque lá estavam os peixes. E Jesus sabia que os peixes estavam lá. Jesus sabe aonde está a tua bênção, querido. Jesus sabe qual será a ferramenta, o instrumento que será utilizado para Deus abençoar a sua vida. Eu gostaria que você acreditasse nisto que eu estou dizendo. Essa mensagem veio ao meu coração para abençoar o seu. E Deus está querendo que você faça como fez os discípulos. E aí, olha o que vai acontecer no versículo 8. Depois que eles pescaram aquela multidão de peixe, ganharam não só o dia, mas a semana. Eram pescadores, viviam daquilo. E aí o que aconteceu? Os outros também foram abençoados. E o versículo 8, Pedro vai dar testemunho a Jesus de algo sobrenatural. Olha o que ele vai fazer. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, ou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O que Pedro estava querendo dizer aqui para Jesus? Estava querendo dizer que ele se sentia tão pequeno, tão indigno de receber um grande milagre daquela natureza. E foi ali que ele percebeu que ele estava diante daquele que tem poder. Aquele que tem poder para abrir portas, para fechar portas. Aquele que tem poder para falar a morte para que ela saia. Aquele que tem poder para vencer qualquer tipo de problemas que eventualmente a gente venha a enfrentar nessa vida. É esse Jesus que você precisa ter na sua vida. Se você que está me ouvindo ainda não o tem e não tem tido uma experiência com ele, chegou a hora. Chegou o momento de você ter uma experiência com ele. O versículo de número 9 diz, pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E lavando os barcos, ou levando, melhor me expressando, os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Faça o mesmo. Viva o sobrenatural através dos milagres de Jesus. Vamos orar e vamos pedir para Jesus visitar cada família representada através de você, amado ouvinte, que está em sintonia com o programa Palavra de Fé. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, eu acabei de mostrar dentro de um milagre que o teu Filho Jesus realizou, que é possível vivenciarmos o sobrenatural. Eu acabei de mostrar, Senhor, o grande milagre que o Senhor realizou na vida de Pedro e os seus companheiros pescadores. Mas eu estou orando, Senhor,
juntamente com várias pessoas, irmãos que estão sintonizados nessa programação. E eles estão precisando de um milagre, Senhor. E eu te quero, com amor, com carinho, fazer um pedido. Visita essa pessoa agora. Visita esse irmão, essa irmã, esse amigo agora, para que ele possa ser portador de uma bênção sobrenatural. Senhor, se ele está precisando de uma porta de trabalho aberta, abre, Senhor. Se está precisando de um problema na vida financeira, espiritual, emocional, Pai, realiza o milagre, que o teu filho possa viver o sobrenatural. Tu és um Deus que o impossível não se nomeia, de modo que eu sei que todas as coisas são possíveis ao Senhor. Então realiza o sobrenatural na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você. E, sinceramente, o desejo do meu coração é que você seja abençoado e que você possa desfrutar do sobrenatural. Eu quero aproveitar o momento para me despedir, desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e a vida da sua família. Até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.